Terceiro ano, tudo bem? Vamos continuar os estudos da nossa apostila 4, voltando um pouquinho lá no Brasil República. Nós já estudamos toda a linha do tempo dos presidentes da República Velha e agora a gente vai entrar na Era Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente extremamente importante para o Brasil. E o primeiro governo dele, que depois ele volta como presidente, o primeiro governo dele é dividido em três fases. O governo provisório, que é logo que ele assume, antes dele aprovar a Constituição, o governo constitucional, que é quando ele aprova a Constituição com várias mudanças, principalmente em favor dos operários, e o Estado Novo, que foi um período bem rígido e violento do governo dele. Nessa aula, nós vamos falar sobre o governo provisório e o governo constitucional. Então, vamos lá. O governo provisório, os quatro primeiros anos do governo de Getúlio Vargas, logo após os tenentes tirarem Washington Luiz do cargo e entregarem a faixa presidencial para o Getúlio. Tem esse nome no período de 30 a 34, quando Getúlio Vargas governa o Brasil após a vitória da Revolução de 30. Não foi uma vitória nas eleições, foi uma vitória da Revolução de 30. Quais foram as principais medidas nesses primeiros 4 anos de mandato do Getúlio Vargas? Primeiro, a apuração da corrupção do governo anterior, ou seja, mostrar que o governo anterior não tinha sido bom, que o governo anterior tinha sido corrupto e que ele não faria o mesmo. Controle do movimento operário. Muitos empregados foram demitidos e substituídos por menores de idade, os salários foram reduzidos em 20% e as horas de serviço estavam aumentando. Essa situação estava gerando muita reivindicação, muita greve. Então, uma das prioridades do Getúlio era controlar esse movimento operário, era diminuir a insatisfação do operário para que a sociedade não ficasse tão agitada e não ficasse tão contra o governo dele. A gente sabe que os operários eles formam a massa da população, a maioria da população. E é interessante que um governante tenha essa massa, essa maioria do seu lado. Então, Getúlio Vargas ele começa a já arquitetar essas leis trabalhistas que ele vai impor na próxima fase do governo dele, que ele vai assinar, para poder trazer a massa para o lado dele. E ele vai conseguir. Então, uma das principais medidas foi exatamente controlar essa insatisfação que os operários tinham. Olha só, muitas greves, muitos movimentos violentos para mostrar que eles estavam muito insatisfeitos com as condições de trabalho, com o salário que eles estavam recebendo e o que chamou a atenção do presidente. Mas, muito além dos problemas da questão operária, existiam outros problemas econômicos no governo provisório de Getúlio. Muitos deles consequência da crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York. A queda no preço do café, a depreciação da moeda nacional, a compra do excedente do café. Lembra que a gente estudou, foi firmado um acordo, o Acordo de Taubaté, onde os cafeicultores podiam produzir o quanto eles quisessem de café, o que eles não vendessem, o governo compraria. Assim, os fazendeiros não teriam nenhum tipo de prejuízo. Então, isso fez uma superprodução de café, a ponto do governo comprar e colocar fogo. O governo começou a colocar fogo, a queimar as sacas de café, que não tinha mais aonde colocar café. A queda no valor das exportações e a queda também no valor das importações. E aí, em 32, olha bem, no meio do governo provisório, nós vamos ter a Revolução Constitucionalista, consequência dos confrontos políticos daqueles que eram a favor de Getúlio e aqueles que eram oposição ao governo. O centro dessa revolução foi em São Paulo, olha só, o cartaz de propaganda, Paulistas às Armas. Então, era movimento pró-Getúlio e movimento contra Getúlio. Essa revolução, nós podemos analisar dois tipos de perfis que ela teve, dois objetivos. Primeiro, o caráter constitucionalista, onde se exigia do presidente uma constituição para o país, afinal, já havia passado 2 anos desde que ele tinha subido ao cargo, era necessária uma constituição, eles queriam ver mudanças da época da República Velha, e um caráter revanchista pela oligarquia derrotada em 1930, aqueles que foram derrotados quando Getúlio sobe ao poder. Ou seja, cada um lutava por um objetivo diferente. Porém, a forma de alcançar esse objetivo era o mesmo. Era essa revolução que aconteceu em 1932.
Porém, como eu tinha uma grande parcela da população paulista envolvida nessa revolução, muito se falava de separar São Paulo do resto do Brasil. Só que a gente sabe da importância econômica de São Paulo, das fazendas de café, dos centros financeiros. Então, as tropas do governo, as tropas federais, entraram em ação e derrotaram os paulistas. Então, essa aspiração de separar São Paulo do resto do Brasil foram suprimidas pelas tropas federais. O que se fala sobre essa derrota, sobre essa revolução? Militarmente derrotados, mas política e moralmente vitoriosos. Ou seja, eles não conseguiram vencer as tropas federais, mas o principal objetivo deles foi alcançado. Mesmo com a derrota, eles conseguiram. Foi marcada as eleições para a Assembleia Constituinte. Então, por mais que os paulistas tivessem sido derrotados na batalha, tivessem sido derrotados militarmente, os objetivos deles, a briga por uma Constituição, eles saíram vencedores, conseguiram marcar essas eleições para a Assembleia Constituinte e para a votação de uma nova Constituição. Em 34, que é o último ano do governo provisório, cria-se uma Constituição onde o Estado ele é cada vez mais forte, o Estado é forte, é centralizado, presente em governos totalitários que a gente já viu ao redor do mundo. Além disso, restrições de direitos fundamentais e criação do conceito de segurança nacional. A gente sabe que durante todo o período histórico, o maior inimigo do Brasil sempre foi o comunismo. E aí a segurança nacional diz que todos os cidadãos brasileiros têm a obrigação de lutar contra o comunismo. Então, se você perceber movimentos comunistas ou se você perceber discursos comunistas, tem que ser alertada, as autoridades têm que ser alertadas. Mas, inicialmente, a gente é só o conceito. Por enquanto, só surge o conceito de segurança nacional, essa preocupação com o comunismo, ele ainda não foi implementado. E aí, é nessa Constituição de 34 que vão surgir os direitos trabalhistas, que estão na página 37 da apostila de vocês, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. É nessa Constituição de 34 que Getúlio Vargas finalmente vai conquistar a massa, ele vai conquistar o operariado pela quantidade de direitos que ele vai ceder a eles. E aí, em 34, com a nova Constituição, é o fim do governo provisório. Com a nova Constituição, começa o governo constitucional. Não vai ser um período muito longo, ó, de 34 a 37. Não vai ser um período muito longo, mas vai ser um período de mudanças devido a essa nova Constituição, devido à assinatura dessa Constituição que Vargas fez. Mas o que a gente tem que lembrar, muito importante, é o seguinte, gente: o que está acontecendo no Brasil? Um novo presidente, o governo provisório, a assinatura de uma nova Constituição. Então, o Brasil estava com muita ele estava muito agitado. Isso não significa que o resto do mundo estava parado, muito pelo contrário. O resto do mundo continuava agindo, continuava tendo seus problemas, continuava tendo suas revoluções, continuava tendo suas ideologias, o que trazia novas ideias aqui para o Brasil também. Então a gente não pode pensar que porque nós estamos estudando e focando aqui no Brasil, o resto do mundo está parado. Olha só, entre 34 e 37, que foi o governo constitucional, teve muita influência da Revolução Russa, que aconteceu lá atrás, em 1917. Porque a Revolução Russa, ela estimulou a fundação e o crescimento de partidos comunistas no mundo todo, e o Brasil não ficou de fora. Mas também partidos de direita que combatiam o comunismo. Ao mesmo tempo que a Revolução Russa vai estimular a fundação de partidos comunistas, ela vai estimular a fundação de partidos de direita, exatamente para combater o comunismo. No Brasil, fundou-se a Ação Integralista Brasileira, AIB, fundada por Plínio Salgado. Tinha esse cartaz e essa saudação a Nauê. Defendia um Estado forte, autoritário e centralizado, ou seja, era contra o comunismo. Era um partido de direita, defendia um Estado totalitário, governos que a gente viu ao redor do mundo e que não deram certo. Mas no Brasil também teve essa tentativa. O que essa organização buscava? Os patrões e os empregados em uma só Constituição, que seriam chamadas de corporações ou sindicatos verticais. Essas corporações, esses sindicatos, escolheriam os dirigentes do Brasil. Lembra, né, a questão comunista por causa dos sindicatos, por causa do poder dos sindicatos, mas não, esse é um partido de direita.
E a Ação Integralista Brasileira, ele conseguiu congregar sobre uma única bandeira todas as organizações de direitas existentes no Brasil. Então, todas as vertentes, todos os partidos de direita aqui no Brasil estavam sob a Ação Integralista Brasileira. Mas nós já estudamos, gente, que nada ao extremo é bom. Nada que é radical é bom. A Ação Integralista Brasileira, AIB, olha só, ela foi inspirada no fascismo italiano. Essa era a bandeira da AIB. Inspirada no fascismo italiano, um governo totalitário. Nada que é extremo é saudável. Qual era o lema? Deus, pátria e família. Era contra o governo e a esquerda, ultranacionalistas. Esse governo de direita, Ação Integralista Brasileira, eles não apoiavam o governo de Getúlio. Aliás, eles queriam que Getúlio saísse do cargo para que eles assumissem. Eles eram extremistas de direita contra a situação, contra a esquerda e eram ultranacionalistas. Como nós vimos, tudo que é de extrema não é saudável. Ao mesmo tempo que eu tenho a Ação Integralista Brasileira, que é a extrema-direita, surge um outro grupo para ir contrário a ela, quando surge a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que é formada para combater exatamente a Ação Integralista Brasileira. Ela é formada para combater o integralismo, ir contra a AIB. E a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, era socialista e antifascista. Lembrando que o fascismo é um tipo de governo que dá total poder ao seu representante e dá poder, inclusive, de governar a violência, de governar o exército, de impor a sua vontade ao exército. No governo fascista, por exemplo, eles veem o seu representante como um herói, uma pessoa que não erra. Então, aqui a gente vê que a Aliança Nacional Libertadora ela foi formada para combater esse extremismo da integralista brasileira. Mas, gente, a teoria de qualquer uma das formações, elas sempre acabam sendo bem diferentes do que a prática. A Aliança Nacional Libertadora, a ANL, ela tenta derrubar o governo e tomar o poder em 1935, no meio do governo constitucional, num movimento que é chamado de intentona comunista. Porém, ela é reprimida pelo governo, que sai ainda mais fortalecido. Por quê? O governo fala, olha, nós fomos vítimas de um golpe, tentaram derrubar o governo, mas nós estamos aqui pelo Brasil, então ele sai mais fortalecido. Essas tentativas de derrubada do governo que falham, elas acabam fortalecendo a imagem do representante. Só que o governo não é bobo nem nada. Essa intentona comunista que a gente acabou de ver, ela de fato aconteceu. E aí o que o governo faz? O governo começa a perceber essa movimentação comunista na sociedade e começa a articular uma forma de não perder poder. O que eles fazem? Primeiro, o governo cria documentos que relatavam planos terroristas e comunistas. Um documento descrevia massacres, greves, respeito aos lares, incêndios, igrejas. Então, esses documentos que o governo publica, o governo vai divulgar esses documentos. Eram documentos com planos absurdos. O nome era Plano Cohen, que era o nome do autor do documento, né, do suposto autor do documento. Ou seja, o governo divulga documentos que relatam, que falam que o governo sofreria um ataque de comunistas, um ataque terrorista para tirar o presidente do governo e os comunistas assumirem o governo do país. Esse plano Cohen foi usado por Getúlio para decretar o Estado Novo, só que era um plano falso, gente, porque o governo criou, o governo forjou essas cartas, ele criou essas cartas como desculpa, o governo aproveitou que a intentona comunista já tinha acontecido, criou essas cartas à sociedade, claro que acreditou, porque tinham acabado de tentar realmente tomar o cargo, tomar o poder, cria-se esse plano Cohen, e aí era a desculpa que Getúlio precisava para decretar o Estado Novo, que vai ser um momento muito rígido, o momento mais rígido do governo dele.